verdade, é a primeira vez que eu vou conversar com alguém lá de dentro do Congresso, e eu sou da área de petróleo, né? Então eu tô acompanhando muito aí o lance da margem equatorial. Aí eu queria saber de você, como que tá essa discussão lá dentro, como que o pessoal tá falando disso e qual que é a expectativa. A última notícia que eu vi agora, acho que esse final de semana, é que estão falando que o IBAMA vai liberar a licença ambiental depois de março. Como que é? Você tá sabendo como que tá esse papo lá? Tá correndo? Porque é uma coisa que pode ajudar muito o Brasil, né? Principalmente ajudou o Suriname, ajudou a Guiana lá e tudo, né? O PIB dos países lá dispararam, né? E nós estamos nessa briga aí, né? Entre Petrobras e IBAMA e libera, não libera. E como que tá lá? E os deputados do Amapá estão fazendo uma pressão para liberar, né? Porque eles teriam ali o royalty, que não é pouca coisa, né? Como que tá essa discussão? Você imagina a pressão que o Alcolumbre, que é senador pelo Amapá, e agora presidente do Senado, e aí? Portanto, presidente do Congresso. Você imagina a pressão que esse cara tá metendo no governo Lula para dar o licenciamento, né, para autorizar a exploração. Eu acho que, eu não sei detalhadamente o licenciamento ambiental dessa exploração da margem equatorial brasileira, se já foram feitas todas as prospecções e aí é fase de exploração propriamente dita, ou se é autorização para prospectar. Dos primeiros postos ali exploratórios. Mas para prospectar ou para explorar? Para começar a explorar. Para começar a explorar. Então já sabe onde está, já prospectou, já fez tudo. Isso, já tem até os blocos definidos. Já foram leiloados? Né? Já foi leiloado? Não, né? Não chegou a ser leiloado esse, né? Esse aí é da Petrobras Da Petrobras mesmo? É. O que está acontecendo, falando do ponto de vista do legislativo? Você tem ali, eu diria, 3 grupos. Um grupo pró-liberação, com seus vários argumentos, inclusive o de desenvolvimento econômico do país, de aproveitar um recurso natural que ainda hoje tem muita relevância. A gente não sabe daqui a 100 anos se continua tendo, por causa dessa questão toda, discussão dos elétricos, da transição energética, não sei o que, se o petróleo continuará tendo a demanda que tem hoje. Eu imagino que sim. Provavelmente vai também. Provável, mas não dá para afirmar categoricamente. O que dá para afirmar é que ainda hoje vale muito, tem muita relevância. O Trump lá mandou liberar tudo e disse que vai incentivar. E nós não podemos ficar aqui fazendo o papel de salvadores do planeta, sendo que o Brasil é responsável por apenas 2,8% das emissões globais de gás de efeito de estufa. Vamos ficar nós aqui se sacrificando, fazendo voto de pobreza. E os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, que emite 18% dos gases de efeito de estufa do planeta, tocando pau na exploração de petróleo lá. E ainda tem o lance do pré-sal, né? Que daqui a pouco começa a curva de depressão dele, né? Isso eu não entendo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, do ponto de vista político, então você tem vários argumentos pró-liberação. Uhum. Claro que com o cuidado necessário, e acho que de fato isso é uma coisa que a sociedade brasileira já entendeu, que tudo... Você pode fazer praticamente tudo, desde que com o cuidado ambiental adequado. E é para isso que existe o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é uma maneira, eu dizia isso muito quando eu fui secretário de meio ambiente aqui em São Paulo, depois fui ministro do meio ambiente. Eu sempre disse isso, o licenciamento ambiental, ele foi concebido, foi criado como uma forma de encontrar uma maneira de dizer sim. Porque se você se escora no licenciamento ambiental, coisa que muitos dos ecochiitas aí fazem, dizendo assim, não, tem que fazer o licenciamento, e o cara já entra com uma visão pré-concebida que é para dizer não. Então, se é para dizer não precisa fazer licenciamento, diz não e pronto. Diz, olha, fizemos uma opção do país, da política, seja lá o que for, e a resposta é não. Por que não? Porque eu não quero, eventualmente. Eu acho que é uma decisão estúpida. Então, você ter um licenciamento ambiental é uma maneira que deveria ser um esforço de boa vontade, de verdadeira análise dos fatos e das informações, dos dados, etc., para encontrar uma maneira de dizer sim, com as compensações necessárias, com as medidas de prevenção, com as cautelas, enfim, mas você fazer um esforço verdadeiro, sincero, de como dizer sim. E ao dizer sim, encontrando essas salvaguardas todas, você permite que haja um enriquecimento da região por força dos investimentos que ali se farão. Então, uma parte da Câmara dos Deputados e do Senado, certamente, quer liberar, alguns porque são da região, você pega lá o Randolfo Rodrigues, pega o Alcolumbre, isso no Senado.
Ou na Câmara, você pega a bancada do Amapá, que é a Silvia e outros deputados que são de lá, são poucos, né? Eles têm poucos deputados. Tem poucos, é. Mas você tem ali, portanto, uma bancada com interesse regional. Mas no Senado são uns caras fortes, né? São 3 senadores. É o Randolph, o Valdez Góes, que é ministro, estava licenciado, mas voltou para votar. E o Alcolumbre, e agora que é presidente do Senado. Quer dizer, ninguém vai segurar a vontade do Alcolumbre. O Alcolumbre, se o governo não deixar explorar lá o petróleo lá dessa região equatorial, ele vai retalhar o governo, certeza. Com certeza. Então, o presidente do IBAMA, que é até daqui de São Paulo, ele obviamente vai ter que se desdobrar lá, dar um cala-boca na Marina e atender o Alcolumbre, né? O Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA. Você tem uma parte da Câmara que é radicalmente contra. Radicalmente contra, seja porque tem essas convicções, esses dogmas ambientais e de que não deve explorar e que o petróleo, o que é verdade, isso não é mentira, que o petróleo é um grande contribuinte para as emissões de gás de efeito de estufa. Ok, é verdade. Mas o Brasil é responsável por muito pouco. Então, e nós também temos que ver, né? O pessoal, muita gente acha que eu sou um cara do alarmismo de tal. Eu não sou não, viu, galera? Tanto que eu trabalho com petróleo, tá? Só pra colocar isso. É que assim, não tem como negar que, cara, tudo isso aqui em volta é feito de petróleo, né? Claro. Então a gente não pode também ser maluco, né? E aí você tem uma parte que eu diria minoritária, mas tem, que é absolutamente alheia a essa discussão. Entendi. Da exploração da margem equatorial e dizendo, façam o que vocês quiserem, não enche o saco, desde que paga minhas emendas, coloque meus cargos no governo. Que o cara não quer se comprometer. O cara tá lá para ficar rico, o cara não tá preocupado com nada. Então você tem os que são a favor por questões regionais ou conceituais, você tem os que são contra por questões dogmáticas, e você tem o cara que não tá nem aí desde que pague as emendas dele, atenda os cargos dele, pronto. Entendi. É um pouco isso. E o Lula, você tem ideia? Porque eu já vi o Lula falando que vai explorar. Eu acho que o Lula é favorável. O problema do Lula é que ele quis fazer média depois que acabou o governo do Bolsonaro, e nós éramos acusados de termos feito lá o desmonte ambiental. Tudo mentira, fizemos nada. O desmonte ambiental, não sei o quê, os anti-meio ambiente, aquela babaquice toda. O fato é que o Lula quis mostrar, veja como eu sou o oposto, veja como eu sou diferente, né? Agora o amor venceu, né? O Brasil voltou, nada disso, né? Picanha, ele tá falando da picanha da churrasqueira aí. Não tem picanha, os caras estão fodidos. O preço da picanha tá lá no céu. Meu Deus. A inflação de alimentos no Brasil tá no céu, tá nas alturas. Então não tem picanha nenhuma para pôr nessa churrasqueira. Vai ter que ser. Vai ter que ser coraçãozinho. Vai ter que ser, no máximo, isso. Coração. Mas o fato é que o Lula quer, por diversas razões, muito provavelmente porque o PT também já deve estar envolvido até o pescoço com as empresas que vão fornecer equipamento, como era no SET Brasil, quer dizer, toda essa indústria de base ligada ao petróleo que o PT se especializou em fazer mutreta junto, os caras estão com o olho desse tamanho ali em cima, né? Mas, por outro lado, como ele colocou a Marina Silva de ministra do Meio Ambiente para fazer média logo depois do governo Bolsonaro, ele colocou, e tenho certeza que no primeiro minuto que ele colocou a Marina, ele se arrependeu. Falou, puta cagada que eu fiz aqui. Por quê? Porque a Marina é inconversável, né? Não é uma pessoa que você senta e tem uma discussão de razoabilidade, que é o que a gente está falando agora há pouco. De trazer elementos, trazer informações e sair dali num debate construtivo. A Marina é dogmática, né? E a equipe que a cerca também. Então é difícil você ter uma discussão técnica equilibrada quando um lado é excessivamente dogmático e hermético a argumentos, e o outro lado também, muitas vezes, não está nem aí para o que a preocupação ambiental impõe, que é mesmo faturar, que é girar o caixa, né? Claro. Então, as duas coisas são ruins. Você ter aqui um mercenário que quer fazer qualquer coisa para faturar e dane-se o meio ambiente, acho que essa não é uma postura boa, mas também é ruim o dogmático eco-xiita, que você mostra para ele que isso aqui é um copo d'água e o cara fala que isso aqui é uma tartaruga. Quer dizer, é uma coisa realmente complicada. Mas, enfim, tudo caminha, na minha opinião, para ter exploração.